Graça e paz. Nós queremos saber se tem alguma pessoa aqui que está vindo pela primeira vez hoje. Se você estiver vindo pela primeira vez, levante a sua mão, que você vai ganhar um pequeno presente, que é um estudo da Palavra de Deus. Aqui, pode deixar sua mão levantada aí, que os irmãos vão chegando aí. Eu queria convidá-los a abrir a Palavra de Deus em Efésios capítulo 6, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6. Antes vamos ter um tempo de oração, clamando diante do trono da graça do Pai. Pai de infinita graça e misericórdia, nós clamamos a Ti em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que Tu abras, Pai, os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para nós vermos além da letra, mas a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Seu Filho amado, a quem Tu enviaste. Pai, fala conosco nesta noite. Tira de nós toda soberba, toda presunção, toda autossuficiência e nos dê, Pai, a visão do alto. Clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai, Teu Filho amado. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Efésios 6, de 10 a 20, eu faço essa leitura inicial. Quanto ao mais, ou daqui por diante, ou doravante, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que Paulo repete 2 vezes a mesma palavra. Tomai toda a armadura de Deus. Quem está dizendo que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, não é Maurício Torres. É a palavra de Deus. É Deus na sua palavra. E Maurício, como que isso funciona? Não sei. Você não vai explicar? Não vou. O que você está fazendo aí, então? Não sei. Eu vou tentar trazer para vocês nessa noite um norte. Porque cada peça da armadura do cristão tem um significado. Mas e tem o funcionamento. E esse funcionamento da armadura tem que ser entre eu e o Espírito Santo, entre você e o Espírito Santo. Até porque esse funcionamento da armadura, ele é diferente de pessoa para pessoa. Deus nunca vai agir da mesma maneira com cada pessoa. Ele vai agir de maneira distinta e de maneira diferente. Então, eu queria que você prestasse atenção e que você, durante a semana, você tivesse um tempo a sós com a palavra e você abrisse essa porção de Efésios 6, de 10 a 20, que nós vamos terminar a leitura aqui, e você lesse, relesse, trilesse e lesse e pedisse ao Espírito Santo para trazer a revelação da palavra no seu coração. Portanto, tomai toda a armadura de Deus
para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, você repara que são 6 peças, mas 3 são fixas no corpo do soldado, e 3 eles precisam apanhar. Nós vamos ver aqui mais adiante, eu creio que não vai ser hoje, que 3 são, você vai descobrir que elas são 3 são passivas e preparatórias, e 3 são ativas. A ideia aqui de atividade, ou seja, eu preciso tomá-las. E como que isso funciona, Maurício? Calma. Volto a dar o conselho para você. Sente-se diante de Deus, leia essa palavra e peça para o Espírito Santo revelar, e Ele vai tratando no seu coração. A cada dia Ele vai trazendo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones é um homem que eu estudo muito, um pregador da palavra de Deus. Ele diz que não existe algo mais urgente para a cristandade em geral hoje, ou para os chamados cristãos, que se arrogam o nome de cristãos, do que captar e entender o ensino dessa porção das Escrituras. Agora, quando ele diz isso, ele abre aspas nessa expressão, os que arrogam o nome de cristãos. Ele abre aspas e fecha aspas. Falei, por que será que o doutor abriu aspas nisso e fechou? Os que arrogam o nome de cristãos. Eu não sei porquê, mas creio eu que arrogar-se cristão é uma coisa, e ser cristão é outra bem diferente. Então eu creio que ele está querendo mostrar alguma coisa aqui. Tem gente que tem cara de cristão, jeito de cristão, sotaque de cristão, cheiro de cristão. Não sei se cristão tem cheiro. A Bíblia fala que o cristão ele é bom perfume, né, de Cristo. Ele tem sotaque de cristão, mas ainda não é cristão. Eu sempre digo nos meus estudos, não confunda anonimato com anonimato. Bife à milanesa com bife ali na mesa. Crocodilo com cocô de grilo. Conhaque de alcatrão com catraca de canhão. E não confunda ser membro de qualquer igreja, até da Batista aqui. Não confunda ser membro de uma igreja com ser cristão. Ser membro de uma igreja é uma coisa e ser cristão é outra coisa bem diferente. Mas bem diferente mesmo. Para que você seja uma nova criatura, você precisa conhecer, ouvir a verdade de Deus e render-se a essa verdade. E qual é a verdade que você precisa conhecer para se tornar um cristão? Lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é ser cristão?
É você ter Cristo vivendo em você e eu ter Cristo vivendo em mim. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é a verdade que eu preciso conhecer? Que você e eu fomos crucificados com Cristo naquela cruz. Conhecer e tomar posse disso. E clamar para que o Espírito Santo de Deus nos traga a revelação dessa verdade. Eu disse ontem à tarde numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Se vocês estão pensando que 9 meses aqui nessa clínica vai recuperar vocês podem tirar o cavalo da chuva. A única coisa que recupera vocês, meu irmão, chama-se Jesus Cristo. Chama-se a verdade de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se iluda com o tratamento. O tratamento ele tem o tempo dele, ele tem, mas o que nos transforma, o que nos muda é a palavra de Deus. Caso contrário, não é autolibertação, eu vou me libertar das drogas. É libertação do alto. Lembra que Jesus disse em João 3:3? Aquele que não nascer do alto, de novo é do alto, não pode ver o reino de Deus. Então o que é novo nascimento? O novo nascimento é essa troca de natureza. Sai o eu e entra Cristo. E agora Cristo vai tratando e vai mexendo no meu interior de maneira maravilhosa. Da última vez que nós estivemos aqui falando sobre armadura, eu não lembro nem quando foi, nós falamos um pouco da questão do inimigo, dele nos levar de certa forma a ficar com medo do amanhã. Nós falamos um pouco da ansiedade e da preocupação. Satanás, ele quer nos levar a ficar ansiosos, preocupados com o amanhã, desconfiados com a providência e do cuidado de Deus para as nossas vidas. Além do que, a Bíblia diz que Deus é um Deus bem presente. Agora, irmão, eu queria que você lesse Mateus 10, 29 a 31. E eu, quando subi aqui, já era 7h20. Eu vim diminuindo esse estudo lá em casa, consegui chegar a 2.000 e tantas palavras. Não sei não. Mateus 10, 29 a 31. Veja o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aí. Não se vendem 2 pardais por esse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós, o que Jesus está querendo dizer aqui para você e para mim? Gente, eu cuido de pardal. E ele usa um pássaro bem furrela. Ele não falou de o irapuru, tem uns pássaros famosos aí, bonitos. Ele pega logo um pardalzinho e fala: eu cuido de pardal. Eu não vou cuidar de vocês? No texto de Mateus ele vai dizer: homens de pouca fé. Então o que o inimigo quer fazer? Ele quer nos levar a ficar preocupado com amanhã. Qual que é o nosso problema? O salmista diz: em ti, pois confiam, Salmo 9:10, os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Em ti, pois confiam os que conhecem. Teu problema e meu problema é falta de conhecimento de Deus, da salvação de Deus, do caráter de Deus, da providência de Deus, e aí você coloca o que você quiser na frente. Nosso problema está aqui. Paulo vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, não caprichos, necessidades, não desejos, necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá.
Eu disse hoje à tarde numa UTI do Hospital do Câncer, por uma querida irmã, que está passando por um... E eu falando com ela ali, ela... nem sei como é que ela estava, não estava... E eu disse para ela, minha irmã, o meu Deus, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele pode lhe curar, fisicamente. E esse texto da armadura é um texto para combate, é um texto de guerra. E eu li o Efésios 6, de 10 a 20 para ela, bem pausado. E diz para ela, o meu Deus, se Ele lhe quiser, Ele pode lhe curar fisicamente. E eu vou orar aqui com você para que Deus a cure. Mas se não for da vontade dEle te curar fisicamente, que Ele lhe traga a revelação desse evangelho, desse mistério do evangelho que nós lemos lá em Efésios 6. Impus as mãos sobre ela e orei com ela ali. E vim embora. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual ela foi designada. Nós não temos que convencer as pessoas. Isso é trabalho do Espírito Santo. Nós temos que lançar a palavra, e a palavra que não volta vazia faz no tempo dele. E Deus opera, Paulo diz, muito mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, por nós e através de nós em Cristo Jesus. Então, há um descanso. Então, Paulo está dizendo aí, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Será que você pode dizer isso e eu posso dizer isso? O meu Deus? Será que você e eu conhecemos esse Deus aqui? Que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus? Você vê que a nossa maior necessidade é de Cristo Jesus. Porque uma vez que eu tenho Cristo Jesus, Ele vai suprir as necessidades. Mas nós somos idiotas, nós vamos atrás das necessidades de tudo e esquecemos do principal. E nós lemos também Romanos 8,32, queria que você lesse aí, irmão. Já que não vai dar tempo de falar muita coisa, vamos dar uma recapitulada aqui rápida. Para lembrar você disso, Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará de que maneira? Graciosamente. Mas aí vem essa partícula, com ele. Todas as coisas? Não é sem ele, é com ele. Lembra do que Paulo diz? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, todas as vezes que o inimigo, que o diabo lançar na sua mente medo do futuro, responda a ele com a palavra. Eu disse aqui da vez passada que medo do futuro é pecado, é incredulidade. Ansiedade é pecado. Andar ansioso é pecado. Ter ansiedade não é pecado. Andar com ela que é o problema. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós lemos também Hebreus 13, 5 e 6. Leia para nós, irmão, Hebreus 13, 5 e 6. Da vez passada nós tratamos basicamente desse assunto. Os estudos estão aí na internet para você sentar, ouvir tranquilamente, calmamente. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ah, se nós crescemos nisso, irmãos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma
te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Efésios 6, de 10 a 20, meu irmão, essa seção da palavra de Deus aqui, ela fala muito sobre esse tema que hoje, no meu modo de ver, ele é muito mal compreendido nos dias atuais, que ele está falando sobre batalha espiritual. Muitos veem a igreja como um hospital, e isso de certa forma é verdadeiro, mas a igreja é mais que um hospital, ela é um campo de batalha, e essa batalha ela é espiritual. E as nossas armas têm que ser armas espirituais. Aliás, qual que são a luta nossa, a luta do cristão? A Bíblia fala a carne, o mundo e o diabo. Essa é a nossa luta. E como é que nós vamos enfrentar isso? O que diz lá 2 Coríntios 4? 2 Coríntios 10... 4 e 5, mas embora, compensa pegar o versículo 3, que ele vai dizer: embora andando na carne, não militamos. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são o quê? Carnais ou espirituais? Espirituais. Quando nós entrarmos na primeira peça da armadura, que eu creio que da próxima vez nós vamos entrar, o cinto da verdade, você vai ver a importância que a palavra tem nas nossas vidas e a negligência que nós fazemos da palavra. Você vai ver só. Então, meus irmãos, eu creio que nós estamos chegando no final dos tempos. Por quê, Maurício? Porque eu creio que Deus começou uma obra, sabe do quê? De separação entre o joio e o trigo. Eu tenho visto isso. E Deus diz na palavra dele, em 2 Coríntios 13, 5, que nós devemos fazer algo. Nós precisamos nos examinar. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu creio que já que você e eu não estamos fazendo isso que a palavra está nos orientando aqui, o próprio Deus está fazendo isso. Ele está separando os bodes das ovelhas. Eu estou vendo um movimento de Deus no mundo, fazendo pessoas que a gente olhava assim e dizia: esse é o cara, escândalos aparecendo. Já que você não quer se examinar, já que você não quer se provar, então eu vou começar a agir. É Deus falando aqui. O negócio é sério, meu irmão. Então, e como que Deus vai fazer isso? Por meio de sofrimentos, de perseguições, de angústias. Você está passando por sofrimento, meu irmão? Você está passando por angústia? Por perseguições? Será que Deus não está tratando com você e comigo? Qual tem sido a sua reação e a minha reação na hora dos problemas? Nós estamos agradecendo a Deus? A Bíblia diz: em tudo dai graças. Qual está sendo a sua reação e a minha reação? Essa semana eu tive uma visita lá na minha oficina. Inclusive meu irmão, não sei se está aí, ele está viajando, nem está sabendo. Ele estava lá em Bonito, eu falei: Bonito, o cara lá em Bonito e eu aqui. E na terça-feira entraram pelo menos 2 pessoas lá na oficina. Eles
arrebentaram fiação, pularam pelo fundo, abriram, levaram uma spotter, uma máquina de desentortar ferro, levaram os produtos de pintura, massa. E cheguei lá, situação, circo armado. E agora? E agora são pelo menos 2. Senhor, eu quero que o Senhor se vingue deles por mim. E a minha vingança não é que os discípulos disseram para Jesus: o Senhor quer que nós mandemos fogo do céu e os consumamos? A minha vingança é que eles venham ao pleno conhecimento da verdade, a um arrependimento genuíno e tenham uma experiência com a pessoa de Cristo. São mais 2 pessoas que estão no meu hall de oração. E eu, nos grupos aí, que tem vários grupos, eu tenho pedido: vamos orar por esses moços. Para que Deus... Para quê? Para que Ele te devolva os produtos? Se for devolver, poxa, pode ser até bom. Não vou precisar comprar outro. Mas a intenção não é a devolução. A intenção é que eles tenham uma experiência com a pessoa. Eu estava dizendo isso ontem lá na Modelex, se eu não me engano. Falei: meu irmão, às vezes Deus vai permitir que pessoas de fora venham te prejudicar. Pessoas que às vezes foram abandonadas por um pai, abandonadas por uma mãe, abandonadas pela sociedade, uma pessoa que não tem um filho de Deus para orar por ele. Aí Deus fala: eu vou permitir que esse vá lá bater no seu carro ou acontecer alguma coisa com você, para que você ore por ele. Eu falei: olha, rapaz, nós precisamos olhar as coisas, meu irmão, sabe no quê? Na perspectiva do alto e não na perspectiva de baixo. Nós precisamos da revelação daquilo que é do alto. E é só o Senhor para nos dar essa revelação. Então, Deus, Ele crê que Ele vai começar a fazer essa separação aí e vai ser por meio de sofrimento. Então, qual tem sido a nossa reação nos momentos de sofrimento, de perseguição? Você tem passado por tudo isso com bom ânimo ou não? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E se Ele vive em você e se Ele vive em mim, eu sou um vencedor. Aliás, vencedor não, mais do que vencedor. Então, meus irmãos, qual tem sido a nossa reação? Eu tenho dito para o pessoal, eu falei: vamos pegar Romanos 8, 28, vamos rasgar da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que eu sei disso? Que tudo que acontece na minha vida coopera para o meu bem? Não só as positivas, mas as negativas também. Eu disse esse dia na clínica para os meninos, falei: você já parou para pensar que o crack pode ter sido uma bênção de Deus na tua vida, meu irmão? Você está aqui hoje ouvindo o Evangelho, a palavra dele? Que adianta você estar aí fora, curado, são, e não conhecer esse Evangelho, não conhecer essa palavra? Às vezes Deus permitiu isso na sua vida para levar você a ouvir a palavra dele e ao conhecer? Não sei. Eu sei que a Bíblia diz que tudo contribui para o bem, a Bíblia diz que manda em tudo dar graças. Eu sei que Deus está separando, Deus está fazendo aí uma aprovação e uma reprovação. A Bíblia diz que todos nós compareceremos um dia diante do tribunal de Deus para dar conta do que fizemos no nosso corpo, seja do bem ou do mal. Nós usamos muito, sabe o quê? Máscaras. Usamos muito máscaras. E o inimigo gosta de nos dar essas máscaras. Não mostre a cara, não. Não diga quem você realmente é, use máscaras. Eu até ia trazer um livro hoje aqui, eu esqueci em casa. Acabou ali na biblioteca. Quem você pensa que é? É o nome do livro. O cara está com a máscara na capa do livro. Compre esse livro, meu irmão, leia esse livro. Quem você pensa que é? E ele vai falar da nossa identidade em Cristo. E vai falar das falsas identidades que o mundo vem oferecer para você e para mim aí. Eu sei que você e eu gostamos de mostrar o lado forte, o lado de que está tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. Se fosse por Davi, eu creio que ele jamais
saberia do seu adultério. Aliás, se fosse por Davi, ninguém jamais saberia do seu adultério e assassinato. Mas Deus trouxe à tona o seu pecado. Sai da moita, meu irmão. Não fica com medo de falar quem você é. A gente precisa tirar a máscara. Primeiramente diante de Deus. Primeiramente diante de Deus. Tirar a hipócrita, né? A hipócrita era uma máscara que eles usavam antigamente. Então, para de querer mostrar algo que você não é. Aonde que o poder de Deus se aperfeiçoa? Mas eu não quero mostrar minha fraqueza. Você quer mostrar a sua fraqueza? Quem quer mostrar a fraqueza? Quem aqui quer confessar a sua fraqueza? E por causa disso, nós jamais veremos ou experimentaremos o poder de Deus. Simples assim. Porque se o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, e eu só quero mostrar força para você, mas eu sei quem eu sou e você sabe quem você é. Quando você deita no travesseiro, você sabe quem você é. Você sabe das suas lutas, você sabe das suas tormentas, do seu sofrimento. O pastor Eric disse hoje cedo aqui, você está vindo ao culto para adorar, cultuar quem? A Deus? Ou para quê? Você está vindo ao culto aqui para quê? Para olhar a necessidade do irmão? Para lamber a ferida do irmão? Esse dia eu vi um cachorro, chegou lá todo machucado, e o outro foi lá lamber as feridas dele. Falei, ô bicho nojento. Às vezes, meu irmão, a gente precisa olhar para o irmão e lamber a ferida do irmão. Olhar para a dificuldade do irmão. Então, nós estamos indo aqui para quê? Para somar com o irmão ou para ferir o irmão? Qual é o motivo de você e eu estarmos aqui hoje? Mais você. Para ouvir quem? A Deus ou o pregador? Por que você veio aqui? Maurício, eu vou dizer até a verdade para você, se eu soubesse que era você que ia pregar, eu nem teria vindo. É que eu não vi. Como eu já cheguei aqui, falei, agora eu vou ficar, que fica chato sair. Que às vezes a gente vem para ouvir o pregador, aquilo que o pregador tem para nos falar. Mas nós precisamos vir para ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para falar para você e para mim. E aí, meu irmão, você vai ver Deus fazendo um avivamento na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos ter que dar conta de tudo isso um dia diante de Deus. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. E quando você sair daqui, você vai dar conta, e eu vou dar conta da minha vida para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então nós vamos dar conta para Ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe nada nesse mundo que entristeça mais o Espírito Santo do que divisão. Do que... A Bíblia diz que o diabo ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, divisão, fofoca, rancor, isso é tudo coisa do diabo, do inferno. Aonde tem fofoca, onde tem divisão, onde tem rancor, ali Satanás se alimenta. Jesus ele vai dizer, olha aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Sabe quando que você dá lugar ao diabo? Quando você vem para criticar, quando você vem para fofocar, quando você vem para qualquer outra coisa a não ser somar e adorar a Deus e estar com os irmãos. Então, quem gosta de causar divisão entre os irmãos chama-se Satanás. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos não. Dizemos que somos discípulos do Senhor, mas não somos não. Somos às vezes da boca para fora,
E nós vamos ver aqui como é que nós íamos ser conhecidos como discípulos do Senhor? Se vos amardes uns aos outros. Examine você, meu irmão, teu coração, e eu examino o meu aqui. Às vezes nós somos discípulos de uma verdade, como disse muito bem o pastor Alexandre aqui, dia 10. Às vezes nós somos discípulos de uma verdade, e por causa dessa verdade, meu irmão, se eu tiver que arrancar sangue do nariz do Demar, eu vou arrancar. Porque eu me grudo numa verdade que eu acho que é a minha verdade, aí o Demar acha que a verdade dele é outra, e aí eu grudo e agora sai de baixo. E por causa de uma pseudo-verdade, está irmão odiando irmão, irmão falando mal de irmão, irmão não olhando para a cara de irmão, irmão entrando por uma porta, outro saindo pela outra, em nome de uma verdade. Está na hora de nós nos arrepender do nosso arrependimento. Está na hora de nós colocarmos a boca no pó e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Som do meu coração. Vê se há em mim algo. Porque você não enxerga o teu pecado e eu não enxergo o meu pecado, meu irmão. Bem, Davi não enxergava o assassinato dele e o adultério dele. Deus mandou um profeta lá, para o profeta mostrar para ele o do pecado dele. Mas ele não enxergava o pecado dele. Ele não estava, eu não creio que ele não estava sendo hipócrita ali, não. Ele não estava. Então Deus precisa abrir os nossos olhos para a gente enxergar. Então, briga, amargura, ressentimento, isso não vem do Senhor. Lê, irmão, para nós aí, João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Dizemos que o amor é dele, dizemos que ele joga esse amor no nosso coração, ele é derramado, etc e tal, falamos, mas cadê a vivência disso, meu irmão? A retórica é uma beleza, mas cadê a vida? Será que é porque a Bíblia diz assim, não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante? Na hora de praticar isso, parece que a gente não dá conta. Conhecemos muita doutrina, mas eu não consigo dar um passo. Sabe quando você fica travado? E o que eu tenho que fazer? Senhor, o que está faltando? A epístola que fala mais sobre divisão, ou melhor, que fala sobre divisão, é a epístola de Paulo aos Coríntios. Levantaram-se grupos lá dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Onde está o erro aqui? Eu sou. Onde está o erro aqui? Eu. Não é eu sou, nós somos. A Bíblia diz que se um membro está sofrendo, todos têm que sofrer. Mas parece que um está sofrendo, a gente quer terminar de matar ele. Então, qual que era o problema aqui? Eu sou. Nós temos que tirar esse eu e colocar nós somos de. Dá uma líder para Romanos 12:10 para nós. Romanos 12:10. Ele vai aparecer uma palavra aí, amai-vos cordialmente. Essa palavra córdio, de coração. Cárdio, de coração. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só morrendo, meu irmão, para isso aqui funcionar na tua vida e na minha vida. Se você não morrer, você vai querer estar sempre na frente e o outro atrás. E o Filipenses 2, 3 e 4.
No versículo 9, eu pedi para ele ler, mas ele foi para Filipenses, o Romanos 12, 9, ele diz: o amor seja sem hipocrisia. A hipócrita, a máscara. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aí ele vai dizer: amai-vos cordialmente uns aos outros. Mas olha em Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, aí ele fala, os outros superiores a si mesmo. Eu tenho que considerar o Hildo superior a mim. O Hildo tem que me considerar superior a ele. Aí no versículo 5 ele vai dizer: tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo despreendimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo como Deus, ele não teve por usurpação a ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo e morte de cruz. Ele que era tudo se faz nada. Você e eu que somos mesmo que nada queremos ser alguma coisa. E aí não funciona. Aí não funciona, meu irmão. De maneira nenhuma. O negócio não vai funcionar. Jesus, ele sempre atraía as pessoas. Ele nunca afastava as pessoas. Ele sempre atraía. E quem que ele atraía? Prostituta, ladrão, pecador. Aliás, ele disse: olha, os justos, eu não vim buscar justos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, mas pecadores para o arrependimento. O pastor Alexandre disse muito bem aqui na última pregação dele, que para mim foi... Eu até salvei aqui no meu iPad para ouvir novamente. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele começa a ter um diálogo com ela. E de primeira mão, o diálogo dela com ele ali, ela acha que ele está com interesse sexual em cima dela. De repente, ela fala: opa, o senhor é profeta. E Jesus conversando com a mulher samaritana. Os discípulos tinham saído. Quando os discípulos voltam, encontra Jesus conversando com a samaritana e uma mulher. Aí ele disse, os discípulos devem ter colocado a mão na cabeça e dito: meu Deus do céu, o que deu na cabeça de Jesus? O que ele está fazendo? Conversando com a mulher samaritana. Diz que o judeu fazia uma oração todo dia: Senhor, muito obrigado por não ter nascido samaritano, nem mulher e nem cachorro. E está lá Jesus conversando com a mulher e samaritana. O que o mestre quer ensinar para você e o que o mestre quer ensinar para mim? Jesus atraía as pessoas. Você e eu atraímos as pessoas ou queremos distância das pessoas? Qual tem sido o nosso sentimento? De atração? Sabe por que nós crescemos tão devagar na vida cristã? Porque nós olhamos para os irmãos como alunos e não como mestres. Olhamos para eles só para ensiná-los e nunca para aprender com eles. Eu não tenho nada para aprender com o Hildo. Aliás, o Hildo que tem muito para aprender comigo. Nós olhamos para as pessoas com ar de superioridade. E aí nós encontramos o nosso mestre, a Bíblia dizendo assim: ele foi como ovelha muda ao matadouro, perante os teus tosqueadores não abriu a sua boca. Quando ele era injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga
retamente. Quando você recebe uma injúria, quando eu recebo uma injúria, qual é a tua reação e qual é a minha reação? Qual é a nossa reação? De defesa? De voar no gogó do outro e mostrar para ele? Ou é de abaixar a cabeça e colocar diante do justo juiz? A Bíblia tem uns versículos que se desse para a gente arrancar, mas não tem jeito não. Se o teu inimigo tiver fome, por exemplo, Romanos 12, dá-lhe de comer. Inimigo, não é amigo. Amigo é mole. Se o Will tiver com fome, ele vai em casa agora, eu vou dar um pratão de comida para ele lá. É meu amigo, é fácil. Mas ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Aí ele fala, fazendo assim, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. O cara não vai dormir preocupado. O cara não vai dormir, porque a Bíblia sabe o que a Bíblia fala? Que o amor constrange. O amor constrange. Jesus disse, quando o cara te bater numa face, você dê a outra. Quando ele te obrigar a dar uma milha, vai duas. Quando ele te roubar a blusa, dê a camisa. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, levando sempre por toda parte. O quê? O morrer de Cristo. Para quê? Para que a vida de Jesus, a vida dele se manifeste também. Não é espírito não, meu irmão. Eu achava que esse texto aqui era para nascer de novo. Não é para nascer de novo, não. É também. Você tem que levar ao morrer. Estou crucificado com Cristo, você confessar a palavra. Mas aqui ele está falando de salvação do espírito, ele está falando de salvação do corpo. Levando sempre por toda parte o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. Porque o corpo habita o pecado nesse corpo. E ele quer tomar as rédeas novamente. E aí eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso estar em contato com a palavra, eu preciso ter o cinto da palavra preso à minha cintura. A palavra tem que estar presa ao meu coração. O salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, por causa disso posso viver sem pecar contra ti. Aí você e eu já olhamos para a hora aqui, já está começando o Fantástico, já está começando o Silvio Santos, já está começando não sei o quê, eu tenho que ir embora para assistir o troço. E já fiz a minha feira, já ouvi um pouco da palavra aqui, já estou, vou dizer a verdade, já estou até mais animado. Já estou até mais, eu cheguei aqui meio deprê, meio angustiado, e estou até um pouquinho já melhor. E a Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. A Bíblia diz, a boca fala, ou que o coração está cheio. Se o teu coração e se o meu coração tivesse cheio da palavra, meu irmão, porque eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Para você também, mas estou pregando para mim. Se o meu coração tivesse cheio da palavra, eu ia ser uma pessoa muito mais parecida com Cristo. Eu ia ser uma pessoa que ia manifestar mais os frutos do Espírito. Então, meu irmão, examine o teu coração. E eu examino o meu coração. E eu me coloco diante de Deus. Para que Ele venha sondar e Ele venha mostrar o que Ele precisa tratar no meu coração ainda. E se você tiver a coragem de dizer para Deus, Deus, mostra se tem alguma coisa aqui que está contra a tua vontade. Não vou dizer nem contra a palavra, mas contra a tua vontade. O Senhor vem tratar comigo. E eu quero ver se você tem coragem de orar para Deus para que Ele venha tratar. E aí você vai ver a Cristo se manifestando em você. E a tua reação vai ser uma reação diferente. Eu disse ontem, lá na clínica, para os meninos, você já foi num velório, chega num velório uma hora perto de um defunto, e bem perto da orelha dele fala assim, defunto fedido, defunto feio, ô nariz torto da desgraça, defunto, xinga ele vai ficar lá deitadinho, quietinho, olhando para você, olhando não, né?
Agora fala para você que você é feio. Fala para você que o teu nariz é isso. Fala para você que você é egoísta. Fala para você que você é glutão. Fala para você que você é beberrão. Fala para você. Você fica bravo. Então sabe o que está precisando? Morrer. Levar esse morrer diário. E pedir para Deus, Deus, revela isso no meu coração. Isso não é fácil não, viu, irmão? Aquele que quiser ser meu discípulo, apanha a tua cruz, negue-se a si mesmo, cada dia e siga-me. A gente não quer se negar, não. A gente não quer, não. A gente quer negar o outro, quer acabar com o outro, mas com a gente não. Então a gente precisa nos colocar diante do trono da graça de Deus e falar: Deus, sonda com o meu coração, trata comigo, não me deixa ser um hipócrita, não me deixa ser uma pessoa falsa, uma pessoa que tem um discurso bonito, mas tem uma prática completamente errada. Opera uma obra no meu coração. E, meu irmão, Deus vai fazer, Deus vai operar. Porque Ele é o Deus de toda graça e Ele quer que você e eu sejamos cada dia mais e mais parecidos com a bendita pessoa do Filho dEle. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, clamando, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia nas nossas vidas. Pai, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas muitas vezes, Pai, nós temos negligenciado essa batalha. E nós temos tentado lutar com as armas carnais. Mas a Tua palavra diz que não é com as armas carnais, mas é com as armas espirituais. Por isso, Pai, volve os nossos olhos para a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que dali, Pai, nós possamos tirar força e poder. A Tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder é dele, Pai, não é nosso. Opera essa obra, Pai, nas nossas vidas, para que possamos viver nesse mundo de maneira justa, sóbria e piedosa e glorificando o Teu nome. É no nome do Teu Filho, Pai, que nós oramos, agradecemos a Ti. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.